Ali são 30 minutos falando. Eita, demorou a começar. Começou. Olá, está começando mais um Clube do Livro. Meu nome é Heloísa. Eu já estou aqui com a Alessandra, Olá. Araci Oi, gente. e Alisson. Oi, pessoal, tudo bem? E nessa rodada, o livro que nós lemos foi Calciferum, uma indicação de Alessandra. Ela vai falar um pouco para a gente sobre por que ela indicou o livro e sobre o livro. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Eu já fico esperando, espero que sim. Eu sempre falo isso, não sabia. Bom, eu indiquei o livro Calciferum, Demônios, Bruxas e Vagantes. Eu indiquei por ser um autor brasileiro, Andrei Fernandes. E, assim, é um livro de fantasia juvenil, foi mais para dar uma diversificada no grupo e para a gente conhecer trabalhos de autores nacionais contemporâneos. Ele tá vivo, tá vivendo agora no nosso tempo, né? Então essa foi a principal razão de eu ter indicado esse livro, mais para conhecer mesmo e ter uma proposta totalmente diferente do que a gente vivenciou até agora no clube. Eu acho, né, que é totalmente diferente, mas eu entrei depois. Posso dar minha nota já? Pode. Eu vou dar uma nota 4, porque eu gostei do livro. No geral, eu gostei do livro. Ele tem alguns problemas, mas eu gostei. E é o primeiro livro do autor. Assim, eu acho corajoso ele ter se proposto a escrever um livro. A gente é muito crítico, né, assim, quando vai ler e tal. Mas, assim, eu achei corajoso e achei que a história tem muito potencial. Tem alguns problemas, mas é uma história legal. Você lê rápido. Você se identifica com alguns aspectos dos personagens, a ambientação urbana também em São Paulo, achei bem legal. E é isso. A nota de Alisson agora. Eu eu gosto eu gosto muito do Andrei, mas eu vou dar um 2. Assim, é um livro assim, tem muitos pontos positivos, mas assim, no geral, eu acho que a história não deu liga, assim, em alguns momentos dá até vontade de parar a leitura, você não tem aquela vontade de continuar lendo para ver o que vai acontecer. Aí, por mim, infelizmente, eu dou um 2. Cara, a minha nota é um 3,5, porque eu não gostei muito do livro. Eu achei um pouco confuso em alguns momentos, acho que ele se perde, mas não é como se não desse para ler, assim. Eu acho que, principalmente pessoas mais novas, vão se envolver mais com a história e o livro vai acabar sendo até mais interessante do que foi para mim. Mas assim, no final dá pra ler, não é um livro ruim que eu falo, cara, não leia. Dá pra ler, gente. E, Araci, Bom, gente, minha nota vai ser 4. Por quê? Minha nota vai ser 4 porque eu gostei demais do enredo. Porque foge até um pouco dessa linha que a gente vinha, só, como Valesca diz, só os clássicos, e fugiu totalmente do padrão que a gente vinha lendo. E eu acho que, além de ser um livro, assim, ele pode, né, complementar com outros livros, puxando desse principal, dá para ele fazer outras histórias, outros livros. A leitura é bem dinâmica. Assim, quem não gosta desses universos de bruxas, de demônios, é um pouco chato mesmo de você ler. Mas assim, eu gostei, que é como se as pessoas vivessem ali na vida delas, numa vida bem sem graça, e surge um universo paralelo. E eu gostei bastante do enredo. Então minha nota vai ser um 4. Gostei. foi uma nota boa, gente. Eu achei também. Puxa a vinheta dos pontos negativos ou pontos Puxa, positivos Positivo. primeiro? dos positivos primeiro. Pontos positivos. Vamos. Alessandra. Tá Alessandra. todo mundo tenso, minha gente. Vocês relaxem. Eu Vai tô dar. de boa. Tá de boa. Vamos lá. Pontos positivos. Acabou que na justificativa era para falar um pouco do livro, eu nem falei, né?
O livro, ele se passa em São Paulo, e o personagem principal é o Rafael, que ele está desempregado, a mãe dele morreu, o seguro-desemprego dele está acabando. É uma realidade bem brasileira, né? Legal. O seguro está acabando, não vou ter como me manter. Ele está meio desesperado para arrumar um emprego. E nisso, ele já tinha distribuído currículo para vários lugares e não tinha sido chamado. E ele acabou sendo chamado, assim, essa parte eu achei até meio... A gente não sabe nem se ele tinha mandado currículo para a empresa, né? Aí chamam ele para essa entrevista e ele é contratado. Ele não tinha mandado o currículo para aquela empresa, não. E ele nem se questiona, ele vai lá, tá desesperado mesmo, acaba aceitando o trabalho. E na empresa ele é entrevistado pelo dono da empresa, um negócio que fica, assim, que a gente sabe, fica ali no ar que tem algum ar de mistério, né? E nessa empresa ele acaba entrando numa confusão com o estagiário, que é o Cal. Aí ele acaba descobrindo que eu nem sei como é que ele descobre por causa do contrato, né? Que ele tem que fazer com o Cal. Um contrato de trabalho, interessante isso eu achei também, um contrato de trabalho é equivalente a um pacto. Gostei, assim, que realmente... Eu achei essa parte criativa. Eu fiquei, nossa... Você vendeu, né, sua alma para a empresa. Fica aí a crítica social. Aí ele acaba tendo que trabalhar com o Cal. Assim, o Cal, eles brigam, tem um desentendimento, a dona da empresa chama os dois, que nem dois irmãozinhos, aí vocês vão ter que fazer as pazes. E por isso o Cal vai trabalhar para você agora, Rafael, e é formado um novo contrato. Porque como o Cal não trabalhava para ninguém, o contrato dele era como se fosse com a empresa, foi isso que eu entendi. A partir do momento que ele foi direcionado para trabalhar com uma pessoa, o contrato tinha que ser com aquela pessoa, que era o supervisor responsável por ele, né? Aí ele acabou se revelando um demônio e aconteceram muitas coisas na vida do Rafael. O enredo em si, resumindo da história, eu acho muito interessante, eu leria, assim, só por essa ambientação urbana, um pacto, achei bem legal. Eu acho que ele usa uma linguagem dinâmica, usa termos de hoje, gírias de hoje aparecem no livro, achei isso bem legal. A gente consegue ler muito rápido, acho que eu li super rápido o livro. A história vai se desenrolando, assim, você não tem dificuldade para entender o que está acontecendo, com exceção de algumas partes que eu vou falar nos pontos negativos. E é isso, é que você acaba se identificando, essa coisa que a Ana se falou, de ter uma história paralela, tá todo mundo vivendo a sua vida, mas tem uma rua esquisita ali que pode ter alguma coisa que você não sabe. À noite, o centro da cidade à noite tem aquele ar de mistério. Então ele acaba explorando no livro esses aspectos obscuros da cidade. As pessoas esquisitas que andam por aí, que a gente não sabe se são pessoas ou se são seres de outro mundo. Então, tudo isso eu achei muito interessante de ver na história. E é isso. Esses são os meus pontos positivos. Alisson? Eu gostei dessa ambientação também. Eu achei... E é legal que é bem a linha do podcast que o Andrei Augusto tem o Mundo Freak, que ele fala ali um pouco sobre tudo, e tem o Mundo... o Magicando, que é mais específico para essa parte de magia. O livro, ele é bem... Eu achei, assim, muito bom como a história ele já deixa toda traçada com aquela retirada de cartas logo no início. Não sei se vocês lembram. Quando a vizinha, que é a Ariane, que é uma corruptela do Ariadne, né? Que é aquela velha mitologia lá, que é a menina que ajuda o Perseu a sair do labirinto depois que ele mata o Minotauro. Quer dizer que ela já entra ali como uma... O nome correto seria tipo um psicopompo. Ela vai tirar ele ali guiar nesse mundo novo que está acontecendo. E a gente vai percebendo ali que está tudo encaixado, que ela é filha da Madame Colette, né? Não sei se vocês lembram. Sim. Só que ela é meio que uma filha rebelde. Mas ela é filha ou ela é filha que foi ensinada? Não ficou claro, né? Eu acho que ela é filha. Pelo menos mais na frente. Filha ou é filha tipo Percy Jackson? Filha de santo.
Aí eu, Talvez é impossível por isso. aí eu não sei, mas assim, É filha. eu achei legal que a retirada de cartas meio que já direciona a história, Já dá o que gancho. já dá o gancho, que ela mostra a situação que ele se encontra, que mostra primeiro o carro, que é a carta que está mostrando o passado dele. Depois tem a torre, que é meio que uma tragédia. E a terceira é a roda da fortuna, que é justamente a carta como se mostrasse ali, olha, nesse momento você está numa situação que algo pode acontecer de inesperado. Alguma coisa pode acontecer. E realmente acontece isso na história. Ele está ali isolado, está parado, e do nada recebe o convite de uma empresa que ele não mandou currículo. Tem esse primo louco também que faz uma ligação para ele nem sabe que essa família existe ou não. E eu acho legal que ele está ali nesse meio todo e aparece a carta do diabo, que é uma carta que a menina fica em suspense assim, e ela é muito boa, que ela sabe tudo aquilo, só que na hora ela finge, eu não sei o que é isso. E ela fica bem metafórica, assim, que pode ser tanto o Cal que vai aparecer, literalmente, e isso também pode ser a história sendo iniciada, que a figura do diabo, não sei se vocês conhecem, tem duas criaturinhas que estão na frente e é como se fosse o desejo, a ganância, o instinto puxando a pessoa. E o Rafael, ele está num marasmo, ele está ali parado, o dinheiro Ei, está Alisson, acabando. aproxime mais assim a carta. E mostre as outras também, a da fortuna e a outra. Você tem aí? Tá Essa aqui, eu focando? não sei Tá se... focando. Tá focando, Ah. meninas? Põe a mão atrás. Sim, Mas hoje dá pra Eu ver. acho que assim ficou melhor. ficou. Deu Eu pra também. ver agora. Você tá com as outras aí? Aí tem Caramba, ele veio a da, preparado. a da tragédia, né? A da Pra torre. mim saiu uma galinha. Saiu a Aí galinha e tem roubaram meu celular. Nesse instante eu conto a história do a barato. primeira, essa daqui é a do carro, que ela explica para ele que ele tomou uma série de decisões e que ele foi conduzido até esse momento. E a outra é a da roda da fortuna, que é justamente o destino, a inexorabilidade do destino. As coisas vão se alterando, vão alternando. Uma hora você está para cima, uma hora você está para baixo. É, E tem a agora é bem esfinge, diferente essas imagens. ali em cima que tá nem aí para nada, né? Tá presidindo tudo isso. E assim, fica bem legal que no início de tudo já coloca toda a perspectiva. E eu achei legal que no decorrer da história esses arcanos aparecem em algumas situações. Eu lembro que essa do diabo, ela aparece num sonho, ele sonha com isso, só que no lugar dessas duas figuras é o mendigo que fala com ele no metrô, não sei se vocês lembram, e a outra figurinha é a vizinha que fala com ele. Não associei, não, isso. Aí tem outra parte que ele aparece como mago, acho que antes da primeira, quando ele sai do subsolo da igreja, e tem uma cena que tem uma mesa, que tem uns elementos, e é bem essa imagem aqui, deixa eu... Eita, foi o mesmo livro que eu li. Não, não quer. Esse Não aqui, quer. ó. Ele está no jardim, tem mais ou menos essa imagem, aparece também. E o mago, ele representa o início, é a primeira carta. Se você não contar com o louco, é a carta que mostra o início da trajetória. Aí é um poder inconsciente ainda, você está aprendendo a usar a sua magia, a lidar com os elementos na mesa, tem um símbolo representando todos os quatro elementos, né? Aí eu achei bem legal essa ambientação, algumas referências quando ele fala da Madame Colette. Ele faz uma referência, eu acho que ele fez uma referência a Blavatsky, que ele chama da Velha Senhora. Ele fala também uma referência legal à magia do caos. No meio lá, quando ele está naquela biblioteca, que ele está andando lá para um lado para o outro, que tem um... Aí ele lê em algum lugar, ou alguém fala para ele, agora eu não lembro, mas ele fala, nada é verdadeiro, tudo é permitido.
E é bem a linha do Magicando, que eles falam bastante de magia do caos, eles conversam bem sobre esse tema e isso aí são os pontos positivos. Esses elementos que ele coloca na história eu achei muito, muito legal. Dá vontade de ler por isso, você fica pescando ali uma informação, uma referência. E uma coisa que eu achei muito bom, que ele pega uma influência que ele sempre comenta também no Mundo Freak, que é o livro do Neil Gaiman, Deuses Americanos, que é bem essa história do Cal, né, do Calcifero, que são os deuses passados que, para não morrer no esquecimento, como se os deuses fossem alimentados pela nossa adoração, pelo sacrifício, eles se mudam para a América, estão perdidos em algum lugar, e na história a gente encontra Ibis, lá do Egito, ele está agora tomando conta de uma funerária no interior, lá numa cidade dos Estados Unidos. Você encontra Odin, está perdido lá, vivendo como um homem. Perdido não, ele está vivendo como um homem normal lá nos Estados Unidos. E o Cal aí da história, ele está bem nessa situação. Ele é uma entidade, é um demônio. Ele faz um contrato para entrar no mundo dos humanos e ficar perdido lá. E isso é até uma referência à Goécia, que é um contrato que você faz com o demônio. Você tem lá, cada demônio ele tem uma areazinha que ele é o responsável. Aí eu quero dinheiro, aí eu faço um contrato com a entidade tal e digo, olha, eu quero tal coisa e você vai me dar tal coisa. Que são a magia goétia. Goécia, ou é goétia. Tem gente que fala as duas pronúncias. E é legal que sempre tem o demônio ali, sempre lhe engana de alguma forma. O cara diz, não, eu quero riqueza. Aí o cara, beleza, mata o pai e você fica com a herança. Assim, poxa, não era isso que eu queria. Mas sempre tem essas brincadeirinhas aí E o cálculo ser um demônio fica esse duplo sentido. Até que ponto ele está sendo usado, ele está usando. Até que ponto ele é fiel ou não a esse contrato. E até quando é que ele vai fazer alguma coisa e ferrar com a vida do Rafael. Fica essa tensão, embora ele não faça referência diretamente à Goécia, mas fica no ar esse problema assim, cara, ele vai trair, vai acontecer alguma coisa ruim. Só. Apenas. Interpretou o livro inteiro. Eu sempre acho que eu não li o mesmo livro que a Alice. Não é? Meu ponto positivo foi a construção do Cal. Inclusive, eu vou dar uma referência de anime, Alisson, desculpa te decepcionar, mas me lembrou muito o Ryuki do Death Note. Ele é carismático, ele é diferente, assim, inclusive o Rafael o Rafael fala que no começo ele não gostou, tinha meio que um medo, uma resistência ao Cal, mas que depois ele achava que estava sofrendo uma síndrome de Estocolmo, que do nada ele parecia mais legal. E ele é realmente muito legal. Achei o máximo aqueles bichinhos que ele leva que fazem tudo, limpam a casa. Gente, preciso de um contrato. Tô brincando. Eu tô brincando. Deus, por favor, não. E já era. Já era, falou. Eita, complicado. Vou até para a igreja mais tarde para resolver isso. Mas, assim, eu achei muito bem construído. Ele é carismático, ele é bem diferente do Rafael. O Rafael, ele é meio... Ranzinza. meio ranzinza. E o Cal, ele é mais divertido. Ele... Ai, gente... É a mesma culpa, agora eu entendo a culpa das pessoas que assistiram Lucifer e gostam do demônio. É a mesma culpa que eu senti lendo esse livro. Parece? Bom, gente. Ai, ai. Não, assim, do livro eu gostei que ele fez essa associação desse mundo dos demônios, como eu falei, com a nossa vida normal, que o pessoal tá ali bem naquela vida, na mesmice, e surge o mundo paralelo, como eu já falei, dos demônios. Eu achei muito interessante, porque até a gente nem sabe, né, se existe aí outro universo. Ela estava até querendo abrir um universo paralelo. Sim, eu gostei, porque aí Rafael, ele é raptado desse mundo dele
e a incorpora nesse mundo. Imagina, ele chega na empresa e começa todo o processo e os demônios começam, ou o Cal começa a querer, né, que ele assine o pacto. Então eu já gostei desses elementos, de como foi inserido, não foi de supetão, foi uma coisa bem criativa. Gostei que foi numa cidade grande, né, São Paulo, que ele joga os elementos. E a pessoa já fica, quando você começa a leitura, você já começa a imaginar, sim, como é que ele vai inserir esse mundo paralelo em São Paulo, que é tudo muito a realidade nua e crua, e aos poucos ele vai, né, inserindo, fala dos personagens estranhos que a gente encontra no meio da rua. E além desses elementos, eu gostei também dessa parte das cartas que a Alison falou, né? Que ela começa a jogar o baralho e foi bem criativo, que a partir daí aí a história ganha mais um gancho e vai se desenrolando. E aí também gostei. Não, aí ou nos pontos negativos. Aí gostei de todas essas partes. E assim, o que me chamou a atenção realmente foi esse mundo. Assim, será que não existe algo além? Nem que seja de um ET, eu não sei se é de demônios, não sei se é de bruxas. Querendo ou não, eu acho que o mundo, né, do tarô, do baralho cigano, eu acho que é um mundo à parte, porque até para você acreditar, para você entrar nessa realidade, eu acho que você tem que ter um pouquinho de sensibilidade. Aí ela se apresentando aí as cartas, aí eu lembrei que uma vez, né, não vou dizer o nome da pessoa, jogaram um baralho para mim e aí saiu uma carta e ele dizia que eu ia ser assaltada. E eu disse, oxe, eu disse, nada a ver. E aí, realmente, quando eu entrei na lotação, abri minha bolsa e tiraram o celular. Qual a probabilidade disso acontecer, né? Sim, aí eu fiquei assim, porque assim, certo, se a gente olhar nessa ótica da realidade mesmo, como é que eu posso dizer? De não crer em nada, como a Alison não crê em nada, eu acho que fica bem mais fácil levar a vida, mas eu acho que tem mundos paralelos. Eu acho, quem sabe se os demônios não estão nos observando, eu achei muito massa por esse aspecto. Eu acho que tem alguma coisa aí por trás que a gente aí não atrás de sabe. você. Atrás de você. Olá! Tá se mexendo. Eu acho que é porque a gente não tem essa sensibilidade para enxergar esse lado, mas eu acho que existe. Então, só encerrando, por todos esses elementos, ou não sei se eu estou viajando demais, eu acho, ou eu considero o livro um 4 mesmo, assim, top, top, top. Porque eu gostei muito. Eu gostei também. Uma coisa que eu não falei, que vocês falando eu acabei lembrando, é que ele vai conceituando, né? Ele explica como é que é esse salto que o Cal dá no tempo. Ele explica como que se dá a manifestação dos demônios nesse nosso mundo. Eu achei interessante, assim, trazer essa didática para dentro do livro. Gostei. E assim, como é que a gente pode considerar que isso não existe totalmente? Eu sei que não é num nível desse de fantasia. Eita, vamos assinar um contrato, que ele chega na empresa, vai ter toda, né, como é que eu digo, os elementos, os bichinhos fazendo os serviços de casa, né? Eu sei que não é nessa esfera, mas eu acho que existe algo além do nosso entendimento, e eu acho que ele quis retratar isso nesse livro. Eu fiquei me perguntando se essa parte dos saltos, essas explicações que ele dá, se era real ou se ele realmente tinha inventado só para colocar no livro, mas não real. Ah, não sei. Se já alguém existia. Já falou, alguém já explicou isso. desse jeito, sim, né? Sim. Como é que pode dizer? Esotéricos, os espiritualistas, eles explicam assim essas coisas. Eu fiquei me perguntando isso. Eu também não sei, mas eu gostei da explicação que ele criou pro livro. Não sei se é real nesse sentido que a gente falou aqui. Eu ia falar alguma coisa quando a Aracy estava falando do Rafael, mas eu esqueci. Então vamos continuar. Pontos negativos. Roda a vinheta. Cadê os efeitos sonoros, Alisson? Eita, Alisson ficou pensando. E Alisson ficou ali pensando no que eu disse. O clube vai fazer 2 anos e a gente não vai ter uma vinheta. Vai fazer 1 ano ainda. A gente podia fazer, cada um ter um arcano do tarô para representar. Aqui o meu.
o eremita. Aí cada um fazia a sua. Araci vai falar, tum! Faz a carta dela. Eita, é boa Era essa assim, a sua ideia. mãe sabe que estavam tirando carta pra você? Não, foi assim num momento muito louco. E assim, quando aconteceu, aí eu fiquei, esse mundo existe, socorro. Que foi logo pro lado ruim. Mas era baralho cigano, não era o tarô, né? Sim, não era o tarô, não, era o baralho. E aí aparece. Aí por isso que eu perguntei, não sei se está diferente, porque o que abriram para mim era diferente. Aí apareceu o caixão, apareceu a galinha, parece que é uma galinha, ou é uma ave que representa o roubo. Apareceu uma carta com um coraçãozinho, apareceu um rapaz. Sim, Quando era voltando, pontos negativos. Não, deixa eu só falar um negócio. Quando a Araci falou que a Alison não acreditava, gente, é sempre, em filme, sempre acontece as coisas com quem não acredita, que é pra pessoa passar a acreditar. Sim. Cuidado. Não durma com ele, Alessandra. Cara, depois que a gente acabar, eu vou contar um negócio com você. Ele vai dormir no sofá. Eu não quero saber agora. Eu quero. Depois de acabar agora. Pontos negativos. Pontos negativos, vamos lá. Eu tenho um problema com cena de luta, tanto em filme quanto em livro. Eu não consigo acompanhar muito visualmente em tela e nem no livro. As cenas de lutas, eu achei que aconteceram muitas lutas e elas são confusas. Também senti falta de marcação, assim, acaba uma luta, fechou a história e vamos para outra. Eu senti, quando acabava o capítulo, para mim já tinha acabado, e depois retomava e achei confusa a história e as lutas, assim, não ficou muito. Eu tinha que por exemplo, tinha que pegar e ler logo tudo, senão não ia fazer sentido se eu parasse, fosse ler depois. Eu vou ler esse capítulo e vou fazer outra coisa. Ficou um pouco confuso para mim isso daí. Não gostei também do arco que ele fez, vou chamar de arco, da luta no bairro japonês lá que teve. Eu não gostei daquilo, assim, achei que ficou grande. Aí ele trouxe uns aspectos meio japonês, de anime, assim. Eu tava numa vibe, né, expectativa minha, de um livro brasileiro, sobre personagens brasileiros. Ele trouxe coisa do Japão, não sei se ele tem ascendência japonesa, não sei. Mas pra mim não fez sentido, eu não gostei. Não. Ele só gosta de anime e de Pokémon Go. Aí ele vai aproveitar e encher o livro de... Não gostei da personagem da Erika, achei ela meio irrelevante. Dentro da história, ela só serviu para acontecer lá e também eu achei, dentro dessa história, achei interessante a cena da igreja, né? Daquelas almas aprisionadas lá, de várias épocas. Foi uma coisa que eu fiquei um pouco curiosa para saber o que era, por que era, e acabou, ninguém mais falou nisso, e a gente não sabe o que é aquilo. Mas isso achei, assim, não achei muito legal. Outro ponto negativo, assim, que eu achei foi o final meio clichê, assim, o Rafael ficar rico, herdeiro, pareceu meio novela mexicana. O Rafael ficou meio Marimar, Maria do Bairro, sabe? E no final fica rico. Foi mesmo. Mas é uma impressão pessoal. Não gostei desses pontos. Coitada das princesas, a história das princesas. As lutas também têm uma vibe meio novela mexicana. As lutas, assim, muita ação, muita... Era meio exagerada. Meio exagerada, assim, essa parte das lutas. E deixa eu ver. Final clichê. Dani chegou perto de mim, eu já esqueci. Posso passar a palavra adiante. Se eu lembrar, eu volto. Certo. Alisson? Eu achei o livro estava indo muito bem por essa parte do japonês aí, para mim, criou um arco muito longo e eu não contribuiu para a história, assim, eu não sei se ele se perdeu ou se ele quis criar um arco e depois não retornou, porque a contribuição de Erika para a história é muito pequena. Não sei qual foi. Eu acho que como ele gosta muito da cultura japonesa, eu achei que ele tentou inserir. Da mesma forma como
eu acho que ele gosta de RPG, ele joga RPG. Essas cenas de ação ficaram bem nesse padrão RPG. Que geralmente quem joga RPG, ele gosta de uma lutinha ali para fechar o arco. Aí ele contava uma coisa, aí tinha que ter uma luta para fechar aquele e continuar na próxima fase. Eu percebi que ficou bem caracterizado. Uma série de conversas, aí chega no momento, tem uma luta e depois continua. Aí ficou cansativo, porque ficou meio previsível, que a cada determinado ponto ia acontecer uma luta, e eu achei um pouco confuso, acho que ele teve um pouco de dificuldade para fazer para narrar, que é bem complicado, né? Essa questão do tempo, contar a luta, e explicar o que estava acontecendo, e essa questão do tempo, como a Alessandra falou, ele está contando uma série de coisas, aí daqui a pouco ele vai lá para frente, conta outra coisa, aí ele está lembrando de uma coisa no passado, e geralmente as pessoas dão algumas marcações dentro do capítulo mesmo, dizendo que meio que acabou uma unidade temática, e você faz uma memória, ou muda até o formato da letra, o estilo da letra, para depois voltar novamente. Aí em alguns momentos você ficava, pô, mas ele está falando isso? Aí avançava, voltava. E eu achei confuso. Aquela cena da biblioteca, eu demorei muito a entender. Que foi... nada a ver. Pois é. Eu acho que eu tive dificuldade para entender todas as lutas. Todas. Assim... Não, mas vamos combinar que aquela primeira foi o Chori, viu? Parece os chefes quando estão coisa nos estagiários, sinceramente. Aquela luta ali foi a primeira que ele teve, Rafael teve com Cal. Com Cal. Ah, que sim. Eles caem no chão. Ali foi muito. Eu fiquei, gente, esse pessoal tá trabalhando do nada isso. Mas no trabalho pode rolar. Eu achei muito exagerado. Sim, tá aí um ponto negativo. Essa luta foi muito exagerada. A primeira que eles foram tipo suspensos, que eles depois tiveram que ficar amiguinhos. Sim, sim. Eu lembrei ali dos estagiários. Eu tenho dificuldade para lembrar a cena de luta, não lembro. Mas essa nem teve luta. Não é que teve luta, mas eles brigaram. Né? Não, teve uma briga. Mas assim, você é chefe do cara, chega lá e diz, tira uma cópia para mim. Ele fala, eu não vou tirar a cópia. Aí você fala, aí você vai jogar ele no chão e vocês vão se bater? Não, mas ele sai, ele vira as costas, aí vai andando, aí o cara joga uma bolinha de papel nas costas dele. Quando você for promotora, eu vou contratar um estagiário para fazer isso com você. Pois eu faço isso. Você vai mandar prender. Tô brincando. Eu quero trabalhar na defensoria. Pois é, quando você for defensor público. Não importa no que vai ser, contrata um estagiário mal criado. Porque de estagiário a gente espera o quê? Só submissão e humilhação. Eu tenho plano. Estagiário é a escória da humanidade, entendeu? É a galera. Ei, pois eu tenho um 3, viu? E. Estagiário? Deita e rola. Pra você? Nem aparece pra dar aula. Com certeza, tem um 3. Não aparece pra dar aula? Não, eu era chata com estagiário, sempre fui. Nossa, na minha cabeça estagiário é pra sofrer. Não, assim, aí chegaram dizendo que queria estagiar. Aí eu disse, sim, o estágio é de observação de regência. Disseram que era de regência. Até hoje nunca deram uma aula. Eu disse, amiga, mas você tem que dar uma aula para pelo menos eu avaliar a sua aula. E até hoje, já passaram uns 3 meses e nada dessa aula, mas enfim. Continue. Olha aí. Aí eu acho que o final, ele tem meio esse clichê. Eu acho que ele tentou fazer uma reviravolta para ter um plot twist ali, para ficar uma coisa... que o livro ele é meio de ação e meio, como poderia dizer assim, meio policial. Aquela perseguição, você tem que encontrar quem é o Rafael, por que ele está sendo perseguido, o que é que ele tem a ver com esse pessoal todo. E esse plot twist meio que ficou parecido com a novela mexicana, que ele era o herdeiro, ele era rico. Mas assim, foi legal porque deu amarrou ali para explicar por que o Cal pôde desobedecer a senhora Colette, que não sei se vocês lembram, ele acabou o contrato não, ele estava contratado pela empresa, estava ali naquele período de estágio, a senhora Colette comprou as ações da empresa
para quando o pai do Rafael morresse, ela fosse dona da empresa e, por consequência, o Cal ia ser um funcionário dela. Só que na emoção toda ali, olha, mas você é filho do dono da empresa. Aí por isso que o Cal pôde desobedecer lá na hora, quando a mulher pediu para não sei se era para matar o Rafael, ele não, o feitiço não funcionou porque ele era filho do dono da empresa. Aí ele continuou sendo, o contrato na teoria passou para ele, né? Eu senti Aí, falta assim, de explicar isso no livro, que eu só fui entender depois. Que ele ficou tirando onda, você esqueceu um detalhe, e só que ele não falou, né? Todo na luta você sempre joga na cara, pelo menos nos animes, né? Você desenha tudinho, que onde foi que a pessoa errou pra ela entender. Senti falta disso. Mas esse aí era o plot twist. Você, meu Deus, eu percebi, não percebi. Foi igual Lolita lá. Prova o que aconteceu. Aí ele era filho do dono da empresa e tudo deu certo no final. Cara, eu acho que o meu ponto negativo principal é essa questão de algumas coisas terem ficado sem uma explicação melhor. Mas eu acho que isso também é muito sobre a imaturidade do autor. Porque, né, primeiro livro e tal, aí essas coisas, elas acontecem. E assim, só que isso acaba deixando o livro meio desinteressante em alguns momentos. Você fica, poxa, eu não tô entendendo isso aqui. E aí você não tem vontade de ler uma coisa que você não tá entendendo, sabe? Essa parte que vocês estavam falando do. Meu Deus, qual que era? Do contrato? Que ele era filho. Do final. Eu não. Eu tava. Meu Deus, o que está acontecendo? Do nada isso. O cara que ficava sentado olhando pra ele pela janela, que depois aparece Sim. como o pai dele. Ele apareceu no início, né? E o É. cara, Foi no início. no final foi revelado. A gente tinha até esquecido que ele existia. É umas É fugas verdade. assim muito grandes. E aí eu acho que isso acaba prejudicando o livro. Nessa linha aí que eu tava falando, acho que eu também senti falta de... Por exemplo, o Rafael, ele tinha algumas coisas que não era tipo de próprias para humana. Não sei se ele vai desenvolver isso em outros livros, mas tem partes do livro que diz que o Rafael tipo via as lembranças do Cal, que não era comum para humano. Sim, não sim. há isso daí, não foi explicado. Ficou mesmo. No final, quando eu não entendi, eu até fiquei tipo, será que isso é um gancho pro próximo livro? Sabe? Não sei se ele deixou em aberto algumas coisas de propósito. Rafael vai se revelando forte, o filho de um demônio, quem sabe? Não sei. O moço que no sentava. livro, ele fala que é um processo que é a ressonância, quando você assina um contrato, acaba que você pode desenvolver alguns tipos de poderes. É como se você estivesse perto da identidade, você começasse a desenvolver. O que aparece de misterioso no livro é que ele, como se ele desenvolvesse um poder um pouco acima do esperado, que não era para ele ter aquele poder naquele nível. Mas é meio que esperado que isso acontecesse mesmo. Mas não a parte dele acessar memórias do Cal. Tanto que Sim. o Cal chama... O Cal estranha. Ele chama quem? Aquele cachorro, né? Que eu esqueci o nome do cachorro. Ele chama o cachorro pra perguntar se isso é possível, se tá acontecendo. Isso mesmo. Bom, dos meus pontos negativos, só reforçar aí o final, que ficou um pouco dele ganhar essa herança, ficou mesmo sem nexo. Também essa parte das lutas, como até a Lê já abordou aí, ficou, sei lá, acho que teve um pouquinho de exagero. E uma partezinha que eu achei bem assim, clichê, foi quando teve o acidente que aquela fantasma aparece. Que ele vai na cena. Isabela. Aí ela diz, sou eu no acidente. Sei lá, achei bem assim, clichê, bem sem gracinha. Mas eu gosto do desfecho gostei. dela. Eu gosto Não, do porque desfecho assim, até dela. nos filmes acontece demais isso. Você tá no acidente, quando olha pro lado, quem é você? Ou eu sou o fantasma. Não, mas foi porque ele já feito o pacto, ele ganhou poder. Isso foi uma forma de demonstrar que ele já estava acessando os poderes. Isso eu achei legal. Gostei da história dela também. Aí depois ela se mostrou bem legalzinha, bem sensível, que não podia dizer nada com ela chorava.
Olha, E ele a era luta bem que eu mais grosso com ela. gostei foi a primeira luta que eles iam defender. Pareceu luta de anime. Achei bem legal. Aí só. Assim, no ponto positivo, eu gostei. Eu ia colocar a chatice dele e acabei esquecendo. Eu gostei da chatice dele. Do Rafael. Sim, que eu ia dizer no ponto positivo, mas eu acabei esquecendo. Ele é E meio negativo. marrento. Só Ele O isso. que é eu não. meio... Pronto, falando do Rafael, o que eu não gostei dele é que ele era muito carente, né? Toda mulher que aparece no livro ele se apaixona. Só não Depois se apaixonou pela fantasma, eu acho. eu já tava Foi. Depois eu já tava perdida, que eu não tava entendendo como que ele se apaixonava por todo mundo. Carência. A mãe dele morreu. Mas eu gostei, que ele tinha que ter um chato, né? Se não tiver um chato, não. É. É pra balancear com o Cal, que é muito legal. O Cal, eu acho que ele apareceu um pouco, sabia? Acho que ele Era pra ter aparecido mais? E sim, e também ele tinha uns sumiços, né? Era que ninguém. Era. Acho que ele tinha umas pendências lá que ia resolver, sumia, não voltava, ninguém explicava para onde é que ele tinha ido. Também isso aí ficou sem Acho que é gancho no livro. Acho que é da inexperiência do autor também. É, Mas parabéns É, pela coragem, né? Escrever um livro é então. difícil, gente. sim, com Teve certeza. uma cena. É esse plano da Madame Colette, o nome da mulher? Colette. O plano dela, ela que mandou todo aquele bicho para matar o Rafael, era esse o plano dela? Ficou meio. Essa parte aí, para mim, realmente ficou bem mal explicada. Da luta final, que eles vão falando dos planos e tal, e ela parece que estava fazendo várias coisas acontecerem para desviar a atenção. Eu não entendi essa parte. Você entendeu, Alisson? Alisson? Eu não lembro mais. Mas assim, o que deu a entender na história da Colette com Calciferum, que é o demônio, ela fez um ritual com ele, ela fez um contrato para conseguir alguma coisa, só que deu algum problema, ela não conseguiu e meio que ela ficou com despeito e queria de alguma forma capturar o Cal. Só que eu não sei se foi por ela ou se o próprio inferno ficou com, assim, como é que o cara some, tá muito tempo aqui na Terra e começou, eu acho que ela fez um contrato com outra entidade lá e eles começaram a vir atrás para meio que saber, pô, o que é que tá acontecendo com esse cara, que ele não volta. Eu meio que entendi assim, Porque que ela chama outros, né? Então, eu entendi que eles estavam atrás do Rafael. Que a entidade que estava atrás. Aparece uma entidade que eu esqueci o nome, O Apóstolo? apóstolo. O Apóstolo. Que ele é bem poderoso e ele não vai atrás de fantasmas simples. Pelo que eu lembro, é isso. E eles revelam que ele estava atrás do Rafael. Né? Aí fica assim, entidades muito fortes, aquela invasão que teve lá na empresa, um monte que destruíram a empresa toda. Então eram entidades muito fortes atrás do Rafael. E isso era o plano da Madame Colette para tirar a atenção do Cal, eu acho, do plano que ela estava desenvolvendo. Não sei. Eu não lembro, não. Também não isso. lembro. Eu acho que por ela ter chamado as outras entidades e como o contrato estava com os dois, não sei se ela queria de alguma forma atingir o Cal. Eu realmente não lembro se falam especificamente sobre isso no livro. Aí, coisas sem explicação. Acho que falta amarrar melhor, assim, que no livro, assim, aí. Porque tinha toda uma perseguição contra o Rafael e o Cal, que a gente entende que era ela, mas eu não entendi muito o motivo, assim, dela ter feito aquela coisa desproporcional. Ela disse que é pra ele não perceber o que ela estava fazendo, mas o que ela estava fazendo era comprar ação, assim, se ele não tiver monitorando a vida de ação, ele nem vai perceber. Mas e aí? Vocês vão ler os próximos livros? Eu vou ler. Você vai ler? Você, Araci? Eu tenho que terminar as histórias, gente. Eu leio. Eu acho que sim. Eu gostei. Ih, foi fraco. No Foi... geral, eu É gostei. muito Eu achei fraco. legal. Alisson indicando, a gente dá sequência. Ele não vai indicar. Não. Tô Eita. brincando, eu vou continuar, eu vou ler.
Falando nisso, a gente pode ir para a próxima indicação? Sim, a gente faz a próxima indicação e depois o merchan, né? Olha, se quiser fazer o merchan agora, pode fazer também. Pois vamos começar o merchan. Faça o merchan. Eu deixo para Araci. Mas por que hoje a Alessandra vai fazer o merchan? Você que chamou. Vocês querem estar aqui só por estar mesmo. Eu já apresento. Eu já tô Tô aqui só. Gente, olha, nosso canal está bombando. Curtam, compartilhem, ativem o sininho. A gente está demorando um pouquinho nossos encontros. Vocês sabem que a vida é muito corrida. Vocês sabem que a vida é muito corrida, mas venham que a gente infelizmente tá não nasci herdeira. A gente sempre está postando os vídeos. Então curtam, compartilhem. Alguma editora nos patrocina que a gente vem comentar o seu livro aqui. É verdade? É verdade. Se mandarem, a gente vem comer. Pronto, já fiz o merchan. Tá, E aí, agora a a indicação. curiosidade do livro. Aí então já vou para a indicação. Cara, ainda estou em dúvida entre 2 livros. O que foi? Eu tentei perguntar para você qual era o livro, mas você ignorou a minha mensagem. Eita! Você falou comigo ou falou com o Cal? Eu não lembro disso. Falei com você. Eu tenho certeza absoluta que foi você. Ignorou? Ignorou. Eu falei, qual a sua Eu sei próxima o que é isso, indicação? Aí ele, tipo, Não nem um grilo, creio. nem aí. E eu não sei como ele me aguenta, porque eu mando. Se eu mandar uma mensagem e a pessoa não responder, eu vou mandando um monte de coisa do Twitter, um monte de link, até a pessoa responder. Não, eu sou diferente. Eu pergunto, aí eu mando outras coisas. Eu disse, aí não vai me responder, não? Eu sou mais. Eita, é sério? Eu continuo falando sozinha até ele responder. Aí ele Ah, chega. pois eu deixo lá a mensagem, ou quando eu vi ver. Não, dependendo da pressa, 3 horas a pessoa não pegou o celular, não acredito que tem um ser humano que passa 3 horas sem pegar o celular. E aí, tá ocupado? Não. Vai, Alisson, sua indicação. Eu já estava procurando aqui essa mensagem, eu não achei não. Eu vou mandar o print lá no grupo. Pronto. Mande aí. Cara, eu tô em dúvida entre 2 livros. Não sei se eu vou para um clássico ou me arrisco aí para um... O que é que Capitães vocês de acham? Areia. O menos triste. Eu acho que ele até já leu esse livro aí. Então eu vou para não ir no triste. Eita, Poxa, eu não sei porque. Cara, então eu vou indicar o do... Poxa, eu não sei. Não, eu vou pelo clássico. Eu vou indicar um livro da Lígia Fagundes Telles. Ela faleceu recentemente. É uma escritora muito famosa, tem uma obra muito conceituada, foi da Academia Brasileira de Letras. E, assim, pelo momento, eu acho que o ideal é prestigiar a autora. Ela merece. Na matéria do Fantástico que passou quando noticiaram que ela tinha morrido, achei bem legal que colocaram um vídeo dela, ela cita alguém, eu não lembro quem é o poeta, que fala que o autor ele não pode morrer, o poeta não pode morrer, e ela fala para a câmera rindo, então me leiam. Eu achei isso muito legal, dar uma sobrevida para Lígia Fagundes Telles e indicar Ciranda de Pedra, que é um romance bem famoso, já foi 2 vezes adaptado para a novela. E ela já foi até cogitada como Nobel de Literatura. Bem legal isso, uma mulher brasileira ter esse reconhecimento, embora ela seja filha de procurador, ou é promotor, não lembro. Mas, assim, ela merece. Eu acho que vai ser legal ler um livro de uma autora brasileira. Não é tão velho como os da literatura ali do século retrasado. Eu acho que é de 60 esse livro. Ciranda de Pedra, próxima indicação do Clube do Livro. Você tem a foto aí para reproduzir pra gente? Você tem livro? Aí? Não, aqui eu não tenho livro, não. Tá certo, então. Pois é, gente. Então, finalizamos aqui mais um Clube do Livro. Curtam e compartilhem. Beijos. Tchau. Beleza. Tchau. Tchau. Tchau.